Está escrito em Romanos 1, versículo 18, o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Meu irmão, minha irmã, o que você diria de um pai que deixasse de advertir seus filhos do perigo iminente? Você teria de concluir que ele não é um bom pai. E o que você diria de um amigo que o visse descer por uma estrada perigosa, sabendo do risco de acidente que o aguardava no final dela, e ainda assim não desse um conselho, nem tentasse impedi-lo? Esse alguém seria, digamos assim, um amigo inútil. E que tal um médico que soubesse que você tem uma doença que pode levá-lo à morte, mas simplesmente lhe dissesse: tome 2 analgésicos e vá para casa e descanse? Sua compaixão por você como médico seria muito duvidosa, no mínimo, né? Suponha que um policial visse fumaça subindo do telhado de sua casa ou testemunhasse um assalto na sua casa, mas não tentasse intervir ou alertar alguém. Ele deveria perder o emprego por deixar de cumprir o seu dever, não é mesmo? Então, eu poderia aqui continuar, mas deixe-me fazer apenas mais uma pergunta. O que você diria de um pregador da palavra de Deus que fala a você do amor, do perdão e da paciência de Deus, mas que nunca o adverte da ira de Deus? Gostaria de eu mesmo responder essa pergunta. Esse pregador estaria lhe causando um grande prejuízo espiritualmente falando. A ira de Deus não é um assunto fácil de se tratar, isso é fato, mas faz parte integrante da natureza de Deus, como suas demais qualidades, quer seja o seu amor, a sua santidade ou a sua misericórdia. Se eu deixasse de falar disso, estaria causando um grande mal a meus irmãos e às pessoas com quem eu me relaciono. E se eu tentasse ignorá-la, estaria causando aos meus ouvintes um mal semelhante. Para dizer a verdade, você pode ir a uma porção de lugares hoje para não ouvir falar da ira de Deus. A verdade é que muitas igrejas hoje fogem desse assunto, esquivam-se, contornam o assunto, pulam por cima, ignoram porque não é fácil falar sobre este tópico. Mas qualquer discussão sobre o caráter de Deus, que não inclua a sua característica chamada ira, será incompleta. Pior ainda, pode até mesmo ser um estudo errado, porque uma das verdades mais sinceras e irrefutáveis a respeito de nosso grande Deus é que Ele é um Deus que se ira, sim. A questão não é se gostamos dele, ou se o queremos, ou se concordamos com ele. A Bíblia tem mais a dizer a respeito da ira de Deus do que de seu amor. Naturalmente, Deus é bom. Deus é gentil, amoroso e misericordioso. Mas, se você colocar um ponto final aí, não terá a história completa. A ira de Deus deve ser levada a sério por todos nós. Portanto, gostaria de começar aqui definindo o assunto. A ira de Deus é, na verdade, a retribuição necessária, justa e correta para o pecado. A ira de Deus contra o pecado surge pela necessidade de sua natureza. Por causa da justiça de sua lei e da retidão de seu caráter, Deus deve julgar o pecado. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em punir os injustos. Está em Ezequiel 33:11. Mas irá puni-los. Sabe por quê? Porque Deus se ira. E o Salmo 18, versículo 8 diz assim: das suas narinas subiu fumaça. Quando Deus irritou-se, zangado com a presença do pecado.
Moisés escreveu em Êxodo, capítulo 34, versículo 7, que Deus não permitirá que o culpado fique sem punição. Em Deuteronômio 32, 41, Moisés registra a declaração de Deus de que tomarei vingança, Ele, Deus, contra os inimigos. E o apóstolo Pedro nos lembra de que Deus é imparcial e julgará todos os homens de acordo com os atos de cada um. Isso está registrado em 1 Pedro 1, versículo 17. Nós não podemos ignorar esta verdade. Onde quer que estejamos, não podemos negar, porque, na verdade, Deus se ira sim. Eu quero lhe dar a informação certa, porque é melhor ter uma dor de cabeça agora do que uma dor dos infernos depois. As palavras gregas para a ira indicam o desprazer intenso de Deus para com o pecado e seu julgamento contra o mesmo. Deus não tem acessos de raiva como nós, seres humanos. Ele não bate com os punhos fechados na mesa, mas tem uma intensa ira contra o pecado. Na verdade, Deus tem um enorme desprazer contra o pecado. Seja esse pecado grande, pequeno, não importa. Ele não faz distinção entre pequenos e grandes mentiras, entre delitos graves e pequenas contravenções. Não. Sendo Ele um Deus santo, todo pecado lhe é repulsivo. Romanos 11, 22, se nós examinarmos detalhadamente, vai nos ajudar a compreender essa questão da ira de Deus. Romanos 11, 22 diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se permaneceres na sua bondade, de outro modo também tu serás cortado. Severidade é uma palavra que, na sua raiz, significa inflexibilidade de caráter. O apóstolo Paulo destaca para nós a bondade de Deus, ou seja, a parte da qual nós gostamos de falar e de ouvir, mas ele fala também de sua severidade ou de sua inflexibilidade em relação ao pecado. Esta é uma descrição muito clara da sua ira. Quando sua paciência contra o pecado expira, Deus exclui as pessoas de sua bondade. É simples assim. Ele não deixa mais à disposição delas o seu amor, a sua paciência ou o seu auxílio. Nós precisamos entender bem isso, porque a bondade de Deus é perfeitamente equilibrada por sua severidade, pois ambas fazem parte do que Ele é na sua essência. O profeta Naum descreve no livro que leva seu nome, Naum, capítulo 1, versículos de 2 a 6, Naum descreve Deus da seguinte forma: o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Esgota todos os rios. Desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros derretem. A terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam também. Quem parará diante do seu furor? Quem poderá subsistir diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele derrubadas.
Então, depois de pintar um quadro como este, Naum começa o versículo 7 dizendo: o Senhor é bom. Deus é bom conforme nós já vimos, mas não podemos confundir a sua bondade com fraqueza ou indiferença para com o pecado. Deus é tão bom que não pode deixar o mal permanecer sem repreensão. Como ele poderia ser bom se olhasse para o outro lado diante do mal? Como um policial poderia ser bom se, ao ver um crime, nada fizesse? Como um bombeiro poderia ser bom se visse um incêndio e não tentasse apagá-lo? Como os cidadãos poderiam ser bons se vissem o mal sendo praticado e não fizessem alguma coisa? Então entendemos que a bondade não é constituída apenas de atos positivos, mas também de resistência ao erro, ao que não condiz com o que é certo, com o que é verdadeiro. A bondade de Deus contém não apenas as coisas positivas que Ele faz, mas também contém sua reação negativa ao mal, ao erro. Vejamos como Deus é bom no que se refere à sua ira. Ele é tão bom que vai separar os perdidos dos santos para sempre. Isso está registrado nas Escrituras. Aí você pode perguntar: e isso é bom? É bom. Sabe por quê? Porque se as pessoas que nunca quiseram saber de Deus no inferno pudessem visitar aqueles que tiveram a vida de compromisso, de retidão, de santidade nos caminhos do Senhor, e essas pessoas perdidas pudessem visitar estes no céu, sua simples presença contaminaria o céu. Em vez de ser um lugar perfeito, o céu se tornaria um inferno vivo para os santos. Deus é tão bom que no céu Ele manterá os seus filhos separados do pecado para sempre. Nunca mais teremos de nos preocupar em sermos novamente contaminados. Mas para isso, a ira de Deus tem de ser manifestada aqui na terra. A ira de Deus não é como a nossa. Provavelmente um dos motivos por que as pessoas fogem desse assunto é porque pensam que Deus fica zangado do jeito que nós ficamos. Nós perdemos o controle quando alguém nos faz mal, ou quando pensamos que alguém nos fez mal. Ficamos irritados quando as pessoas nos enervam, quando fazem alguma coisa da qual nós não gostamos. E com demasiada frequência, descarregamos nelas toda a nossa raiva. Não é assim que Deus reage. Por exemplo, as pessoas ficam nervosas quando você tira alguma coisa que lhes pertence. Bem, você não pode tirar alguma coisa que pertence a Deus porque Ele a tomará de volta. Ele é todo poderoso. Você não pode cometer um delito contra Deus dessa forma. Ele sabe de tudo com antecedência. Portanto, não se pode enganá-lo, nem fazê-lo de bobo. As outras características de Deus mantêm sua ira em perfeito equilíbrio. A ira de Deus é a sua reação diante daquilo que, em sua essência, vai contra a sua natureza. A ira de Deus não é cruel, mas é justa. A prisão não é um lugar divertido, mas os presos são trancados ali exatamente porque cometeram crimes e estão ali para impedi-los de cometê-los novamente. Porque queremos justiça e a ordem na sociedade. Isso é apenas um reflexo, embora muito pequeno e imperfeito, do que se refere à ira de Deus. Deus quer justiça e ordem no universo, o que significa que Ele deve reagir ao crime chamado pecado, já que o pecado é a transgressão da lei, já que o pecado de nós para diante de Deus é errar o alvo, e isso nos destitui, nos separa da glória de Deus. A única maneira de não permitir que Deus reaja contra você é deixando de ser pecador. Em 1 João capítulo 1, versículo 8, o apóstolo João diz: mas se você disser que não é um pecador,
provará que é porque acabou de mentir. Todos somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus tem de reagir ao pecado, e Ele reage excluindo o pecador de sua bondade. A Bíblia diz que esses dois lados de Deus devem ser sempre mantidos em perfeito equilíbrio. Salmos 45, versículo 7 diz: Tu amas a retidão, mas odeias a impiedade. As pessoas que apenas falam da ira de Deus não têm um quadro perfeito. As pessoas que falam apenas do amor de Deus também não têm esse quadro completo. Aqueles que querem enfatizar apenas o amor de Deus fazem com frequência um desafio àqueles que creem na sua ira. Como um Deus de amor poderia fazer isso? Essa é a questão. Mas a resposta é bem simples. Ele também é um Deus que se ira. Você não pode passar por cima deste lado de Deus, exceto se colocar em perigo eterno. Deus abençoe, meu amado irmão, a sua vida, guarde e proteja a sua família e que lhe dê o discernimento para viver de maneira que seja alcançado pelo amor, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Nunca jamais vítima da ira de Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.